Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Sejais submissos a toda autoridade humana por causa de Deus. Caros católicos, na coleta de hoje, oração que precede a epístola, nós pedimos a Deus para que possamos repudiar tudo o que se opõe ao nome cristão. E pedimos que possamos seguir tudo o que é conforme a esse mesmo nome. Entre as coisas que são conformes ao nome cristão está a virtude da piedade. Não tratamos aqui, porém, da piedade em seus sentidos mais comuns, a piedade como sinônimo de devoção, como sinônimo de compaixão ou de misericórdia. Tratamos aqui da piedade em seu sentido mais estrito, que é a piedade para com os pais e a pátria. A virtude da piedade propriamente dita é então aquela que nos inclina a dar aos pais, à pátria e a todos os que se relacionam com eles a honra e o serviço que lhes são devidos. A justiça nos diz que nos tornamos devedores daqueles que nos deram benefícios. Somos devedores, em primeiro lugar, de Deus, em razão de sua excelência, em razão de todos os bens inumeráveis que nos deu, a começar pelo nosso ser. Em segundo lugar, são os pais que nos dão o ser e nos governam. E, finalmente, a pátria em que nascemos e que nos nutre. E por isso, depois de Deus, o homem é devedor, sobretudo, dos pais e da pátria, como nos diz São Tomás. A primeira dívida, que é para com Deus, paga-se com a prática da virtude da religião, pela qual damos a Deus o culto que lhe é devido em união com Cristo. A segunda e terceira dívidas, devidas aos pais e à pátria, são pagas com a prática da virtude da piedade. Vemos então que a virtude da piedade está em estreita relação com o quarto mandamento: honrar pai e mãe. Como sabemos, o quarto mandamento não se resume ao pai e à mãe, mas diz respeito a todos os superiores na ordem familiar, na ordem civil e na ordem eclesiástica. E esse mandamento indica os deveres dos inferiores para com os superiores e também dos superiores para com os inferiores. O que nos interessa, porém, hoje, caros católicos, é a virtude da piedade que diz respeito à pátria. Aproveitando também a ocasião desse 22 de abril, data considerada do descobrimento do Brasil. Se somos católicos, buscando assim imitar Cristo e praticar aquilo que é conforme ao nome cristão, devemos ter e praticar a virtude da piedade para com nossa pátria, porque ela também é princípio de nosso ser, de nossa educação, e ela nos governa. A pátria faz isso enquanto proporciona aos pais e por meio deles aos filhos grande quantidade de coisas necessárias e convenientes para o nosso ser. De tal forma que sem a pátria não poderíamos ter tantos bens que temos. Devemos praticar a virtude da piedade para com nossa pátria, como o fez nosso Senhor Jesus Cristo em seu tempo e em sua pátria, obedecendo-lhe em tudo o que é bom e socorrendo-a em suas dificuldades, sobretudo espirituais, se assim podemos dizer. Devemos praticar a virtude da piedade, obedecendo às leis justas de nosso país
e resistindo serena e firmemente àquelas leis que se opõem à lei de Deus, pois é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Devemos fazer tudo o que nos manda a autoridade civil, a não ser que mande algo contra a fé, contra a moral, contra a lei natural, contra o bem comum. Cumprir uma lei que é contra a lei de Deus é prejudicar a si mesmo, a sociedade e a pátria. Devemos, caros católicos, praticar a virtude da piedade, buscando que nossa pátria reconheça a verdade e se submeta a ela, para que nossa pátria possa, assim, ajudar seus filhos, não só materialmente, mas também espiritualmente, favorecendo e facilitando o conhecimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Para tanto, devemos rezar por nossa pátria, nos mortificar pelo bem de nossa pátria. Está dito na Sagrada Escritura que o clamor de Israel foi ouvido por Deus. Para tanto, o povo de Israel rezava e fazia penitência. Se rezarmos e fizermos penitência, Deus poderá então ouvir o nosso clamor. Para ajudar nossa pátria, devemos também agir dentro de nossas possibilidades, começando pela nossa conversão e pela nossa família. É muito comum reclamarmos de nossa pátria e, ao mesmo tempo, fazermos pouco ou nada por ela. Devemos rezar e agir, mas agir de modo ordenado e sempre segundo os princípios católicos, fazendo isso pelo bem de nosso país. Muitos ainda se iludem querendo ajudar a pátria pela política em primeiro lugar e não pela religião. E assim vão se associando a pessoas ou a grupos contrários aos princípios católicos. Vão aderindo a erros sobre o pretexto de combater erros maiores. Que ilusão! Na prática, por exemplo, vemos católicos aderindo a grupos maçônicos ou se associando aos princípios da maçonaria ou a grupos maçônicos para combater o comunismo, como se o comunismo fosse um erro maior a ser combatido por esse outro erro menor. Não está claro aqui qual é o erro maior, na verdade, sem dúvida, os princípios maçônicos. Inclusive, foi nas lojas maçônicas que foi originado o comunismo, o socialismo. Não se pode, caros católicos, aderir a um erro, ainda que menor, para se combater outro maior. Nesse caso, o erro triunfará sempre. Como os papas sempre ensinaram, não é pela ação política em primeiro lugar, mas pelo Evangelho que ajudaremos nossa pátria. Pio XI, por exemplo, na encíclica Divine Redemptoris, dizia: como em todos os períodos mais tormentosos da história da Igreja, assim hoje também o remédio fundamental é uma sincera renovação da vida privada e pública segundo os princípios do Evangelho. São Pio X dizia na Notre Charge Apostolique: a reforma da civilização é uma reforma religiosa em primeiro lugar, pois não há verdadeira civilização sem civilização moral, e não há civilização moral sem a verdadeira religião. E São Pio X continua dizendo que isso é uma verdade demonstrada, um fato da história. E ainda o Papa João Paulo II, em sua encíclica Centésimos Annus, diz que é preciso repetir ainda hoje que não existe verdadeira solução para a questão social fora do Evangelho. Devemos ainda, caros católicos, rezar pelos nossos governantes para que sigam a lei de Deus, para que governem em vista do bem comum, que não pode simplesmente fazer abstração da verdadeira religião. E devemos ter em mente que temos frequentemente os governantes que merecemos
como povo. Para mudar isso, para melhor, temos que rezar muito, procurar a nossa conversão a Deus. Com isso, ajudaremos nossa pátria sem cair no excesso de endeusá-la com nacionalismo descabido e sem cair no defeito de rejeitar nossa pátria e dizer como os pagãos que minha pátria é onde me sinto bem. Não, caros católicos, temos verdadeiro dever de justiça para com a nossa pátria, apesar de seus defeitos. Dever de justiça, de piedade. A pátria é princípio de nosso ser. Devemos procurar que ela seja princípio de nosso ser, não somente materialmente, mas também em ordem mais elevada, nos ajudando a conhecer a verdade e a praticar o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia.